Ela aprendeu cedo que o silêncio também podia ser uma forma de obediência. O dia em que Ilira deixou de ser chamada de filha começou antes do amanhecer, quando as mulheres da casa a acordaram sem delicadeza, lavaram seu corpo com água fria e trançaram seus cabelos como se preparassem um objeto para entrega. Ninguém explicou nada. Não era preciso. Naquele país de terras secas e colinas baixas, as meninas aprendiam a entender ordens antes mesmo de compreender palavras. Ilira tinha 15 anos e uma infância curta, vivida entre o barro das margens do rio e o cheiro constante de grãos moídos. Até a véspera, ainda ajudava a mãe a carregar cestos e ria com as irmãs mais novas. Naquela manhã, porém, foi vestida com um tecido pesado, de cor neutra, sem adornos. Um vestido de esposa, diziam, mas não havia celebração, nem música, nem flores. Apenas a formalidade seca de um acordo cumprido. O homem que a aguardava chamava-se Hein Torvik. Tinha idade para ser seu pai e um rosto moldado por anos de comando. Não sorriu quando a viu, apenas assentiu, como quem confere mercadoria intacta. Hein era proprietário de terras, membro respeitado do conselho local, e devia favores antigos à família de Ilira. O casamento não era união, mas pagamento. A cerimônia durou poucos minutos. Palavras repetidas por um oficial cansado, testemunhas que desviavam o olhar e a assinatura de nomes que selavam o destino de uma criança. Ilira não chorou. Aprendera observando a mãe que lágrimas públicas não mudavam decisões privadas. A casa de Hein ficava afastada, cercada por muros altos e silêncio espesso. Ali, Ilira recebeu seu novo nome social, esposa. Recebeu também regras claras. Não sair desacompanhada. Não questionar ordens. Não tocar nos livros do gabinete. Não entrar no quarto dele sem ser chamada. Essa última regra foi dita com ênfase estranha, quase solene. Na primeira noite, Ilira foi deixada sozinha em um quarto frio. Esperou. O tempo se alongou como se zombasse dela. Hein não veio. Nem naquela noite, nem nas seguintes. O casamento existia apenas nos registros e nos olhares alheios. Dentro da casa, ela era uma presença tolerada, não desejada. Os dias passaram a ser marcados por tarefas e vigilância. Ilira cuidava dos aposentos, aprendia os horários da casa e respondia apenas quando solicitada. Os criados a tratavam com distância respeitosa, sem intimidade. Alguns cochichavam. Uma esposa que não compartilhava o leito do marido era motivo de curiosidade e suspeita. Com o tempo, Ilira percebeu que Hein a evitava deliberadamente. Cruzavam-se nos corredores, nas refeições silenciosas, nos encontros formais com visitantes. Ele a apresentava como esposa, mas nunca a tocava. O espaço entre eles era calculado, quase ritualístico. Certa tarde, ao limpar o gabinete proibido, Ilira encontrou documentos que não devia ver. Registros de terras, listas de nomes, acordos políticos. Entre eles, cartas antigas, escritas pela mão de outra mulher. A caligrafia era firme, as palavras carregadas de intimidade e ressentimento. Falavam de um casamento anterior, de uma esposa que nunca aceitara o papel imposto, de conflitos que haviam manchado a reputação de Hein. Ilira entendeu então que não fora escolhida para ser mulher, mas símbolo. Uma esposa jovem, silenciosa, incapaz de confrontá-lo, serviria para restaurar sua imagem diante do conselho. Um corpo presente, mas uma vontade ausente. A descoberta não trouxe alívio, apenas um peso novo. Ela não era rejeitada por falta de valor, mas porque sua função não exigia proximidade. Seu corpo pertencia ao contrato, não ao desejo. À noite, sozinha novamente, Ilira encarou o próprio reflexo na pequena janela. Ainda era uma menina, mas já carregava o título de esposa como uma sentença. Pela primeira vez desde que cruzara os portões daquela casa, sentiu algo diferente do medo. Uma pergunta silenciosa começou a se formar, perigosa e insistente. Se nunca lhe permitiriam ser mulher, o que exatamente esperavam que ela fosse? Essa pergunta, nascida no silêncio, seria o início de tudo que ainda estava por ruir. O silêncio daquela casa começou a pesar como um teto baixo demais. Com o passar das semanas, Ilira percebeu que o casamento não era apenas ausência de toque,
mas um regime de invisibilidade cuidadosamente mantido. Sua rotina era previsível: acordar antes do sol, supervisionar tarefas simples, responder com frases curtas e nunca ocupar espaço além do necessário. Hein circulava como uma autoridade distante, sempre cercado de papéis, visitas formais e decisões que não a incluíam. Ela passou a observar, não por curiosidade infantil, mas por sobrevivência. Reparava nos horários, nos humores do marido, nas conversas interrompidas quando ela entrava em um cômodo. Notou que os homens do conselho vinham com frequência excessiva, trazendo mapas e discussões sobre fronteiras, impostos e disputas locais. Seu casamento era citado indiretamente, como se fosse um selo de estabilidade. Certo dia, durante uma dessas reuniões, Ilira foi chamada para servir vinho. Ao entrar, sentiu o peso dos olhares avaliando não sua beleza, mas sua utilidade. Ryan apresentou-a com poucas palavras. Um dos conselheiros comentou sobre sua juventude, outro elogiou sua discrição. Nenhum perguntou seu nome. Naquela noite, pela primeira vez, Ryan falou mais do que o necessário. Disse que ela precisava aprender a se portar em público, que sua presença era observada e que qualquer deslize poderia custar caro. Não houve ameaça explícita, apenas a lembrança fria de que ela fazia parte de algo maior do que si mesma. Ilira assentiu, como sempre. Mas algo dentro dela começou a se reorganizar. O medo, antes difuso, ganhou forma. Se ela era peça de um jogo político, precisava entender o tabuleiro. Passou a ouvir atrás das portas, a memorizar nomes e disputas, a compreender a lógica brutal daquele lugar. Descobriu que Rain enfrentava oposição silenciosa, que sua posição no conselho era frágil, sustentada mais por aparência do que por lealdade real. O casamento fora sua tentativa de parecer estável, tradicional, incontestável. Enquanto isso, rumores começaram a circular entre os criados. Comentavam que a esposa nunca engravidava, que o quarto permanecia intacto, que algo estava errado. Em sociedades como aquela, a fertilidade feminina era moeda social. A ausência dela transformava Ilira em risco. Certa manhã, uma mulher mais velha, responsável pela administração doméstica, confrontou-a com frieza disfarçada de conselho. Disse que uma esposa precisava cumprir seu papel, que o silêncio excessivo chamava a atenção indesejada. Ilira ouviu sem reagir. Não tinha como explicar que não lhe era permitido sequer tentar. A pressão cresceu de forma invisível, mas constante. Olhares mais longos, cochichos mais audíveis, perguntas indiretas. Ryan continuava distante, mas agora havia irritação em seus gestos. Não por desejo, mas por cálculo falhando. Em uma noite particularmente tensa, ele entrou no quarto dela sem aviso. Não houve violência nem aproximação, apenas palavras duras. Disse que ela precisava manter a imagem intacta, que qualquer suspeita poderia ser usada contra ele. Ilira, pela primeira vez, respondeu. Disse que não podia fingir algo que não lhe era permitido viver. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ryan a encarou como se a visse pela primeira vez. Não uma criança, não um símbolo, mas um risco inesperado. Ele saiu sem dizer mais nada. Na solidão que se seguiu, Ilira compreendeu algo essencial. Sua posição era frágil, mas também estratégica. Enquanto fosse esposa apenas no nome, ainda era necessária. Se tentassem substituí-la, admitiriam o fracasso. Se a mantivessem, continuariam dependentes de sua obediência. Ela começou a planejar não uma fuga imediata, mas uma forma de existir além do papel imposto. Guardou informações, cultivou alianças discretas entre os criados, aprendeu a falar pouco e observar muito. Cada detalhe era armazenado como ferramenta futura. A menina entregue aos 15 começava a entender o valor de sua própria presença, não como mulher desejada, mas como consciência desperta em um sistema que preferia o silêncio. E isso, mais cedo ou mais tarde, teria um custo para todos. Ela descobriu que o poder raramente gritava. Ele sussurrava nos intervalos. Com o passar dos meses, Ilira deixou de ser apenas a esposa silenciosa para se tornar uma presença funcional dentro da casa. Não porque lhe concederam autoridade, mas porque a ausência de reação constante começou a gerar confiança equivocada. Quando ninguém espera resistência,
ninguém vigia com atenção. Os criados passaram a falar mais perto dela. Pequenos comentários sobre dívidas, atrasos de pagamento, visitas noturnas ao portão dos fundos. E Lyra nunca respondia com interesse explícito. Apenas ouvia, memorizava, juntava fragmentos como quem costura uma manta invisível. Hein, por sua vez, tornara-se mais inquieto. As reuniões do conselho se prolongavam, os argumentos se repetiam e os aliados começavam a falhar. A imagem de estabilidade que o casamento deveria sustentar estava ruindo lentamente. Não por culpa de Lyra, mas porque a verdade sempre encontra frestas. Certo dia, um emissário chegou com notícias de uma região vizinha. Havia tensão crescente, disputas por terras e rumores de levantes camponeses. O nome de Hein fora citado como figura central em acordos antigos, mal resolvidos. E Lyra serviu a refeição em silêncio, mas cada palavra dita à mesa se gravou nela como marca. Naquela noite, sozinha, ela escreveu pela primeira vez desde que deixara a casa da mãe. Não uma carta, mas um registro. Usou folhas descartadas, restos de tinta seca. Anotou nomes, datas aproximadas, alianças frágeis. Não sabia ainda para que serviria, mas sabia que esquecer seria perigoso. O corpo de Lyra também começava a mudar, não apenas pelo tempo, mas pela contenção constante. A juventude ali não era sinônimo de leveza, era vigilância. Cada gesto era observado, cada passo avaliado. Ela aprendeu a controlar a própria expressão, a modular a voz, a existir com cautela. Um incidente quebrou a rotina calculada. Um dos criados foi acusado de roubo e levado para interrogatório. E Lyra sabia que era falso. Tinha ouvido conversas demais, entendido demais. O homem era apenas conveniente como exemplo. Pela primeira vez, sentiu o impulso quase insuportável de intervir. Não o fez diretamente. Aproximou-se da mulher responsável pelos registros domésticos e mencionou casualmente uma anotação incorreta que poderia comprometer a credibilidade da acusação. O criado foi liberado dias depois, sem explicação. O olhar que ele lançou a Lyra continha algo novo: reconhecimento. A partir dali, outros começaram a perceber que o silêncio dela não era vazio. Era escolha. Hein percebeu a mudança, ainda que não compreendesse sua origem. A casa parecia menos previsível, os criados menos submissos. Ele passou a observá-la com mais atenção, como quem avalia um terreno instável. Não houve confronto direto, apenas uma tensão crescente, quase respeitosa. Em uma conversa rara, ele perguntou se ela estava satisfeita. A pergunta soou estranha, deslocada. E Lyra respondeu com a verdade possível. Disse que estava aprendendo. Hein não insistiu, talvez porque soubesse que aprendizado era algo que ele já não controlava. Os rumores externos se intensificaram. Questionavam por que a esposa não aparecia em eventos públicos. Por que não havia herdeiros? Por que o casamento parecia mais um acordo administrativo do que união real? Cada pergunta corroía um pouco mais a posição de Hein. E Lyra entendeu então que sua existência era agora um ponto de equilíbrio instável. Se falasse demais, seria descartada. Se permanecesse invisível, seria usada até não servir mais. A única saída era redefinir o papel sem anunciar a mudança. Ela começou a se mostrar em ocasiões estratégicas, a falar quando todos esperavam silêncio absoluto. Comentários simples, observações práticas. Nada que pudesse ser chamado de desafio, mas o suficiente para alterar a percepção. Aos poucos, deixou de ser apenas esposa e passou a ser presença notada. A menina entregue como parte de um acordo já não existia. No lugar dela, formava-se alguém que compreendia o peso das estruturas e as rachaduras possíveis. E Lyra não sabia ainda como nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: aquela casa, aquele casamento e aquele homem não permaneceriam intocados. A primeira vez que pronunciaram seu nome em voz alta diante do conselho, algo mudou para sempre. Não foi um gesto planejado. Um dos homens errou ao se referir a ela apenas como a esposa, e outro o corrigiu: e Lyra. O som ecoou mais do que deveria naquela sala de pedra. Hein percebeu no mesmo instante. O título começava a ceder lugar à pessoa. A presença dela nas reuniões ainda era rara, mas calculada. Não sentava à mesa.
permanecia próxima às paredes, servindo, observando, existindo. Sua postura era contida, mas seus olhos já não evitavam os rostos. Alguns conselheiros começaram a medir as palavras quando ela estava por perto. Outros fingiam que não haviam, o que era por si só um reconhecimento. Os conflitos externos se agravavam. Terras contestadas, colheitas menores, impostos impopulares. Raen precisava demonstrar controle, mas suas decisões se tornavam cada vez mais defensivas. E Lyra enxergava o que ele não dizia. O medo de perder a posição, a urgência de manter aparências. Foi durante uma recepção pública que a tensão atingiu um ponto crítico. Pela primeira vez, Lyra foi instruída a permanecer ao lado de Rain durante todo o evento. Vestiram-na com cuidado excessivo, como se o tecido pudesse compensar anos de ausência simbólica. Ela caminhou ao lado dele, sentindo o peso dos olhares, das perguntas não feitas, das conclusões apressadas. Uma mulher, esposa de um conselheiro influente, aproximou-se e comentou sobre a juventude de Lyra com um sorriso calculado. Perguntou se ela se adaptara bem ao casamento. A resposta de Lyra foi simples, firme, inesperada. Disse que estava aprendendo a observar antes de aceitar. O silêncio ao redor foi imediato. Rain sentiu o golpe, não porque fosse ofensivo, mas porque revelava algo que ele tentara esconder. Naquela noite, houve discussão. Não gritos, mas palavras afiadas. Rain acusou-a de colocar tudo em risco. E Lyra respondeu que o risco sempre existira, apenas não era reconhecido. Disse que não podia continuar sendo usada como prova de algo que não lhe pertencia. Pela primeira vez, falou como alguém consciente do próprio valor. Rain percebeu que perdera o controle que julgava nunca ter concedido. Não podia afastá-la sem levantar suspeitas. Não podia silenciá-la sem expor a fragilidade do arranjo. Ela não era mais apenas esposa por contrato. Tornara-se variável e imprevisível. Os dias seguintes foram marcados por uma calma artificial. Dentro da casa, os criados observavam atentos. Sabiam que algo se movia, e Lyra manteve-se firme, mas cautelosa. Não buscava confronto direto. Sabia que estruturas antigas não caem com um único empurrão, mas com pressão contínua nos pontos certos. Um emissário do conselho procurou-a em particular, não para ameaçar, mas para sondar. Perguntou se ela estava satisfeita, se precisava de algo, se sentia segura. As perguntas, travestidas de preocupação, revelavam outra coisa. Eles também avaliavam alternativas. E Lyra respondeu com neutralidade estratégica, nem submissão, nem desafio. Naquela mesma semana, rumores chegaram aos portões da casa. Falava-se de uma possível revisão de acordos, de investigações sobre antigas decisões de Rain. O casamento, antes escudo, tornara-se evidência. A presença jovem e silenciosa agora levantava perguntas sobre consentimento, legitimidade e moralidade. E Lyra compreendeu que sua idade, outrora usada contra ela, começava a trabalhar a seu favor. O que fora vendido como tradição passava a ser visto como abuso disfarçado. Ela não precisava acusar, bastava existir visivelmente. Rain tentou uma última aproximação controlada. Falou sobre futuro, sobre herdeiros, sobre reconstruir algo que nunca existira. E Lyra ouviu, mas não cedeu. Disse que não poderia construir sobre silêncio imposto. As palavras foram suficientes para encerrar qualquer ilusão. Ao fechar a porta naquela noite, Lyra sentiu algo que nunca experimentara desde os 15. Não esperança, mas clareza. Não sabia qual seria o desfecho, nem quanto custaria, mas entendia agora que seu papel não era mais determinado apenas por contratos alheios. A esposa entregue como garantia tornara-se testemunha viva de um sistema em falha. E testemunhas, quando permanecem de pé, raramente passam despercebidas. O que veio depois não foi explosão, mas desgaste contínuo. A casa começou a receber visitas menos frequentes e mais cautelosas. Onde antes havia longas discussões, agora havia conversas rápidas, portas fechadas, olhares que calculavam consequências. Rain mantinha a postura pública, mas em privado, tornara-se um homem encurralado por escolhas antigas, e Lyra observava tudo com a calma de quem já não precisava provar nada.
A investigação informal avançava sem anúncio oficial. Registros eram solicitados, testemunhos antigos reapareciam, decisões passadas voltavam à mesa. O nome de Ilira surgia sempre à margem, nunca como acusadora, mas como evidência silenciosa de uma prática questionável. O casamento, que deveria proteger Rain, agora iluminava suas contradições. Dentro da casa, o clima mudara. Os criados não cochichavam mais. Falavam com cuidado. Alguns demonstravam respeito aberto, outros medo. Ilira não se deixava levar por nenhum dos dois. Sabia que posições conquistadas rapidamente também se perdem com facilidade. Raen tentou negociar, propôs acordos velados, sugeriu viagens longas, ofereceu propriedades em troca de silêncio absoluto. Falava em segurança, em proteção. Ilira ouviu tudo com atenção, mas recusou. Disse que não buscava compensação, apenas reconhecimento do que lhe fora tirado. Essa resposta simples e irredutível foi a mais perigosa de todas. A pressão externa tornou-se insustentável quando uma audiência formal foi marcada. Não um julgamento, mas uma revisão de conduta. Raen seria ouvido. Ilira convidada a comparecer. A palavra convidada carregava um peso simbólico enorme. Pela primeira vez, sua presença não era acessória, mas necessária. Na noite anterior ela não dormiu, não por medo do que diria, mas pela consciência do que representava. Pensou na mãe, nas irmãs, em quantas meninas haviam sido entregues como ela, sem voz, sem escolha. Não se via como salvadora, mas sabia que sua permanência em silêncio absoluto perpetuaria o ciclo. A audiência ocorreu em um salão amplo, iluminado demais. Rain falou primeiro com eloquência ensaiada. Defendeu tradições, justificou decisões, minimizou responsabilidades. Quando chegou a vez de Ilira, ninguém a interrompeu. Ela não acusou diretamente. Relatou fatos, idade, ausência de consentimento real, restrições impostas, invisibilidade sistemática. Cada frase era medida, precisa, impossível de distorcer. O silêncio após seu relato foi mais contundente que qualquer reação. Alguns conselheiros evitaram encará-la. Outros anotaram com urgência. Raen permaneceu imóvel, como alguém que compreende tarde demais o alcance das próprias ações. As consequências não vieram de imediato. Foram graduais, administrativas, quase discretas. Raen perdeu influência, depois cargos, depois aliados. O casamento foi oficialmente dissolvido sob justificativas formais. Ilira recebeu o direito de permanecer onde quisesse, com garantias básicas asseguradas pelo conselho. Ela deixou a casa sem cerimônia. Não levou lembranças, apenas seus registros e a certeza de que não voltaria. A cidade parecia diferente vista de fora dos muros, menos opressiva, mais aberta, ainda que imperfeita. Ilira não buscou destaque público. Recusou convites para discursos, evitou ser transformada em símbolo. Escolheu trabalhar com registros, auxiliar em revisões de acordos, apoiar outras mulheres em situações semelhantes. Sua força estava na continuidade, não no espetáculo. Com o tempo, seu nome passou a circular como referência discreta. Não como vítima, mas como alguém que permanecera de pé quando o esperado era submissão. O impacto de sua história se espalhou sem alarde, alterando práticas, criando precedentes. Ao olhar para trás, Ilira não via apenas dor, via também a clareza que nascera do confinamento. Entendeu que lhe haviam negado ser mulher, mas não conseguiram impedir que se tornasse sujeito. O que começara como entrega forçada, terminava como afirmação silenciosa. E embora o mundo ao redor mudasse lentamente, uma coisa era certa: nunca mais seria possível fingir que aquele tipo de casamento era apenas tradição. Ilira seguiu em frente, não livre de cicatrizes, mas dona de si. E isso, naquele contexto, já era uma forma profunda de ruptura. Ela descobriu que a liberdade não vinha com celebrações, mas com responsabilidade constante. Depois de deixar a antiga casa, Ilira instalou-se em um bairro discreto, longe dos centros de decisão, onde as ruas eram estreitas e os nomes pouco importavam. Não era anonimato completo. Isso seria impossível. Mas distância suficiente para respirar sem vigilância direta. Pela primeira vez,
Escolheu onde dormir, quando sair, o que ler. Decisões simples, quase banais, carregavam um peso inesperado. O conselho manteve a palavra. Garantiram-lhe recursos mínimos e um lugar nos registros administrativos como colaboradora externa. Ilira passou a trabalhar com documentos, revisões de contratos antigos, análises de acordos que envolviam famílias e jovens prometidas cedo demais. Não assinava decisões, mas suas observações eram consideradas. O que ela oferecia não era confronto, mas precisão. Nos primeiros meses, mulheres começaram a procurá-la. Algumas jovens, outras já marcadas por anos de silêncio. Não buscavam heroína, apenas alguém que entendesse. Ilira ouvia mais do que falava. Sabia que cada história tinha nuances próprias, limites próprios. Ajudava quando podia, orientava quando solicitado, nunca prometia salvação. Com o tempo percebeu que sua presença incomodava, não a ela diretamente, mas a ideia que representava. Se uma esposa entregue pudesse sair sem ser destruída, outras também poderiam questionar. Pequenas resistências começaram a surgir. Famílias adiando acordos, exigindo cláusulas, permitindo que meninas permanecessem em casa por mais tempo. Mudanças lentas, quase imperceptíveis, mas reais. Ilira também enfrentou solidão. A liberdade cobrava um preço emocional alto. Não havia mais estrutura rígida dizendo quem ela era. Precisava construir isso sozinha. Às vezes, sentia falta até do silêncio imposto, porque era familiar. Outras vezes, o peso da escolha a paralisava. Aprendeu que a autonomia não elimina medo, apenas o desloca. Em encontros ocasionais com membros do antigo círculo de Hain, sentia o desconforto alheio. Alguns evitavam contato. Outros tentavam suavizar o passado, falar em excessos inevitáveis. Ilira não discutia. Sabia que negar era a última defesa de sistemas em declínio. Certo dia, recebeu a notícia de que Hain deixara a região. Não houve detalhes, nem despedidas formais. A informação não lhe trouxe satisfação, tampouco tristeza. Era apenas um fechamento administrativo de algo que já não ocupava espaço interno. Ela compreendeu que seguir em frente não exigia vingança, apenas continuidade. O trabalho se intensificou. Surgiram propostas para formalizar regras mais claras sobre idade mínima, consentimento, registros independentes. Ilira participou como consultora silenciosa. Sua experiência era impossível de ignorar, mesmo quando não era citada. Tornara-se referência sem buscar o centro. Em momentos raros de descanso, caminhava até o rio onde brincara quando criança. Observava a água seguir indiferente a acordos humanos. Ali, sentia uma reconexão tímida com quem fora antes dos 15. Não tentava recuperar aquela menina, apenas honrá-la por ter sobrevivido. A pergunta que a acompanhara no início, o que esperavam que ela fosse, já não importava. Agora, a pergunta era outra. O que ela escolheria ser, apesar do que lhe fora imposto? A resposta mudava com o tempo, e isso não a assustava mais. Ilira entendeu que sua história não precisava de encerramento perfeito. Algumas feridas permaneciam abertas, não por fraqueza, mas por memória. Elas lembravam o caminho percorrido e o que ainda precisava ser transformado. Ao final daquele ciclo, não era mais esposa, nem símbolo, nem exceção isolada. Era parte de uma mudança lenta, construída por passos pequenos e insistentes. E mesmo sabendo que o mundo não se tornara justo de repente, tinha certeza de algo essencial. Ninguém jamais voltaria a entregá-la como objeto sem enfrentar consequências. Ela seguia não como exemplo acabado, mas como prova viva de que o silêncio, quando rompido com cuidado e persistência, pode alterar estruturas inteiras. Ela nunca voltou a ser chamada de esposa, e isso foi a conquista mais silenciosa de todas. Os anos seguintes não trouxeram estabilidade imediata. A sociedade que começava a se ajustar ainda resistia em muitos pontos, e cada avanço vinha acompanhado de recuos estratégicos. Ilira continuou trabalhando nos bastidores, onde decisões realmente ganhavam forma antes de serem anunciadas. Seu nome aparecia em notas de rodapé, jamais em títulos, e isso lhe convinha. Houve períodos de exaustão. Situações em que acordos foram mantidos apesar de alertas,
em que meninas foram prometidas cedo demais sob justificativas renovadas. E Lira aprendeu a lidar com frustrações sem permitir que se tornassem cinismo. Sabia que transformação estrutural raramente seguia linha reta. Algumas das mulheres que a procuraram anos antes começaram elas mesmas a orientar outras. Não era uma rede formal nem segura, mas existia. Pequenos gestos, informações compartilhadas, prazos adiados, registros exigidos, nada que pudesse ser chamado de revolução, mas o suficiente para corroer práticas antigas. E Lira passou a viajar entre regiões, sempre de forma discreta. Observava como as mesmas tradições assumiam rostos diferentes, como a opressão se adaptava às culturas locais. Em cada lugar aprendia algo novo, ajustava a forma de intervir. Nunca chegava impondo respostas. Chegava ouvindo. O passado, embora menos presente, ainda surgia em momentos inesperados, às vezes em sonhos curtos e fragmentados, outras em cheiros ou vozes que evocavam corredores antigos. Ela não os rejeitava. Aprender a que apagar não era o mesmo que superar. Preferia integrar as lembranças como parte de uma história que agora lhe pertencia. Em uma assembleia menor, anos depois, alguém citou o caso que mudara certos critérios legais. Não mencionaram seu nome. Falaram de um precedente. E Lira ouviu em silêncio, sentada ao fundo. Aquela ausência de referência direta era, paradoxalmente, uma confirmação de sucesso. A história já não precisava dela como rosto. Com o tempo, construiu relações fora do eixo político. Amizades simples, baseadas em escolha mútua, não em função. Descobriu afetos que não exigiam negociação de poder. Não buscava preencher vazios, apenas experimentar o que antes lhe fora negado. Reciprocidade. Nunca se casou novamente. Não por rejeição à ideia, mas por recusa a qualquer arranjo que não partisse de igualdade real. Sabia que essa decisão seria interpretada de muitas formas. Aceitava todas sem se explicar. Não devia coerência a expectativas alheias. Em conversas com jovens, às vezes perguntavam se valera a pena. E Lira nunca respondia de imediato. Dizia que o custo fora alto, que nada fora simples, que nem sempre o resultado era visível. Mas afirmava que viver sem escolha é uma forma lenta de desaparecimento, e que permanecer consciente, mesmo em condições adversas, já é um ato de resistência. Ao envelhecer, percebeu algo que antes lhe escapava. Sua história não era sobre ter sido negada como mulher, mas sobre ter sido forçada a existir apenas como função. Ao romper isso, não reivindicara um papel específico, mas o direito de se redefinir continuamente. Nos registros que ajudou a organizar, seu nome aparecia poucas vezes, mas em margens de documentos, em notas informais, em memórias transmitidas oralmente, sua presença persistia, não como mito nem como mártir, mas como alguém que se recusara a desaparecer dentro de um contrato. No fim, Lira compreendeu que não precisava de reconhecimento pleno para validar a própria trajetória. O que lhe fora tomado aos 15 não foi devolvido intacto, mas transformado em algo mais amplo. Consciência, critério, escolha. Ela caminhava agora sem muros, sem títulos impostos, sem necessidade de justificar a própria existência. Não como mulher definida por outros, nem como esposa de ninguém, mas como alguém que sobrevivera ao silêncio e aprendera a falar quando importava. E isso bastava. Ela entendeu tarde que algumas histórias continuam mesmo depois de parecerem concluídas. Os anos haviam suavizado certas lembranças, mas também revelado outras com nitidez incômoda. E Lira já não era vista como referência ativa nos conselhos, tampouco como presença incômoda. Tornara-se algo mais difícil de definir, parte da estrutura invisível que sustentava mudanças silenciosas. Aqueles que chegavam depois raramente sabiam seu papel exato, apenas sentiam que certas decisões não poderiam mais ser tomadas com a mesma naturalidade de antes. Vivendo agora em uma cidade portuária menor, onde o trânsito de pessoas diluía histórias pessoais, Lira passou a trabalhar com registros civis. Nascimentos, contratos, idades, autorizações. Era um trabalho aparentemente burocrático, mas ali residia um poder discreto, garantir que números refletissem vidas reais.
Cada data correta, cada assinatura exigida, era uma barreira mínima contra abusos futuros. Ela sabia que nem todos os casos seriam evitados. Sabia também que algumas famílias aprenderiam a contornar regras. Ainda assim, insistia. Porque aprendera desde cedo que sistemas mudam menos por discursos e mais por repetição cansativa de limites. Certo dia, uma jovem foi trazida ao escritório pelo pai. O homem falava rápido, tentando justificar um acordo iminente, e Lyra não o interrompeu. Esperou. Quando ele terminou, pediu que a jovem falasse. O pai tentou responder por ela, mas Lyra o impediu com um gesto simples. O silêncio que se seguiu foi tenso. A jovem falou pouco, mas o suficiente. Aquela fala não anulou o acordo de imediato, mas adiou, abriu brechas, gerou perguntas. Mais tarde, o pai não voltou. Esse tipo de acontecimento tornou-se frequente. Pequenos atrasos, revisões, exigências adicionais. Nada que chamasse atenção pública, mas o suficiente para mudar destinos individuais. E Lyra não se via como responsável por essas mudanças, apenas como alguém que permanecia no lugar certo tempo suficiente para que elas ocorressem. Às vezes, sentia o peso do cansaço acumulado. Havia dias em que questionava se tudo aquilo realmente importava, se não estava apenas adiando o inevitável. Nessas horas, lembrava-se da própria juventude, da sensação de ser levada sem consulta, sem explicação. Lembrava-se de como um único atraso, uma única pergunta, teria mudado tudo. Isso bastava para continuar. As relações pessoais de Lyra eram poucas, mas sólidas. Pessoas que conheciam seu passado sem romantizá-lo, que não a viam como símbolo, mas como alguém que escolhera permanecer lúcida em um mundo que lucrava com distração. Com elas, ria, discordava, partilhava silêncios sem tensão. Eram vínculos construídos por escolha, não por necessidade. O tempo também lhe trouxe outra compreensão. Sua história não era única. Descobriu outras trajetórias semelhantes, em regiões distantes, conduzidas por mulheres que jamais se conheceriam. Cada uma atuando onde podia, como podia. Essa percepção retirou dela o peso de excepcionalidade. Ela não precisava ser única para ser relevante. Em encontros ocasionais com jovens aprendizes do registro civil, Lyra era vista como alguém rigorosa demais. Exigia cuidado. Insistia em detalhes, não aceitava atalhos. Alguns reclamavam. Outros aprendiam. Ela não se ofendia. Sabia que rigor só incomoda quando confronta hábitos confortáveis. Certa noite, ao organizar arquivos antigos, encontrou seu próprio nome em um documento amarelado. Não como esposa, nem como exceção, mas como colaboradora técnica em uma revisão antiga. Leu o registro com atenção. Era correto, seco, impessoal. E sentiu alívio. Ali, sua identidade não estava atrelada a trauma, mas à função escolhida. O corpo de Lyra carregava marcas do tempo e da tensão acumulada. Dores persistentes, cansaço fácil. Aprendeu a respeitar limites que antes ignorava. Descansar, percebeu, também era um ato político em um mundo que exigia resistência constante. Em um dos raros momentos de introspecção profunda, questionou-se se havia perdido algo irreversível. Não a juventude, mas a possibilidade de ingenuidade. Concluiu que sim, mas também entendeu que ingenuidade, naquele contexto, era luxo perigoso. Preferia a lucidez conquistada ao preço da dor. Ao observar o porto ao entardecer, vendo embarcações partirem e chegarem sem saberem umas das outras, Lyra sentia uma estranha serenidade. Sua vida não fora linear, nem justa, mas era sua, não como concessão, mas como construção contínua. Ela nunca escreveu um relato formal de tudo que vivera, não por medo, mas por escolha. Sabia que histórias, quando cristalizadas, podem ser usadas contra aquilo que pretendem denunciar. Preferiu permanecer como fluxo, não como monumento. Se alguém perguntasse quem ela era agora, Lyra diria apenas que trabalhava com registros, e isso seria verdade. Porque registrar para ela não era apenas anotar fatos, mas garantir que vidas não fossem reduzidas a cláusulas silenciosas. A menina entregue aos 15 jamais desapareceu por completo. Ela existia nas decisões cuidadosas, nas perguntas feitas no momento certo, nos atrasos estratégicos. Não como ferida aberta,
mas como memória ativa. E assim, sem proclamações finais, Ilíra continuou, não esperando reconhecimento pleno, nem temendo esquecimento. Apenas consciente de que cada pequena permanência lúcida em sistemas injustos altera, ainda que lentamente, o curso do que parecia imutável.